O vídeo de hoje é sobre leis de Newton. Existem muitas dúvidas a respeito das leis de Newton e hoje você vai ter todas as suas dúvidas esclarecidas. A primeira lei é a lei da inércia. A lei da inércia é aquela lei que nos mostra que quando o corpo está em repouso, ele tende a continuar em repouso. E quando ele está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Isso é um exemplo muito prático quando a gente está andando de carro e há uma freada brusca, seu corpo tende a ir para frente. É devido à inércia que nós usamos o cinto de segurança. Porque o cinto de segurança impede que a gente continue em movimento e que numa freada brusca o cinto nos proteja de bater nosso corpo contra a frente, o painel do carro. A inércia ela está ligada à massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Por exemplo, um corpo está descendo uma ladeira. Se você imaginar que é uma bola descendo uma ladeira, você pega ela facilmente e tira ela do movimento. Se for uma Scania, um carro, um caminhão descendo uma ladeira e você for parar ele, vai ser muito mais difícil, porque a tendência dele continuar o estado em que ele está é maior. Assim também, se você tiver um corpo de grande massa em repouso, é mais difícil colocar ele em movimento do que um corpo de pequena massa. Então, a inércia está relacionada à massa. Quanto maior a massa, maior a inércia. E o que é inércia? É a tendência que os corpos têm de manter o seu estado de repouso ou manter o seu estado de movimento em MRU. E aqui dentro da inércia a gente estuda também o equilíbrio dos corpos. Quando que o corpo está em equilíbrio? Quando a força resultante é nula. A força resultante é massa vezes aceleração. Então, se a aceleração for nula, a resultante será nula, porque a massa de um corpo nunca é nula. E quando que a aceleração é nula? Quando o corpo está em repouso, que ele não tem aceleração, ou quando ele está em MRU, que ele também não possui aceleração. Então aqui nós temos o equilíbrio estático, que vem de estátua, parado, que é quando o corpo está em repouso, e equilíbrio dinâmico, que é quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme, a aceleração também é nula. Então, nós temos dois tipos de equilíbrio e esses corpos em equilíbrio estão manifestando a lei da inércia, que é a tendência do corpo manter o estado de equilíbrio em que ele se encontra, repouso ou MRU. Vamos ver como está ficando. A segunda lei de Newton, ela é referente a uma fórmula, que é a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa fórmula nos mostra que a força e a aceleração têm mesmo sentido e direção, porque elas são grandezas diretamente proporcionais. E se você desenhar aqui, ó, por exemplo, você tem uma força vertical para cima e uma vertical para baixo, uma horizontal para a direita e uma horizontal para a esquerda. Se a gente for fazer a resultante na vertical, que você tem 19 para cima e 9 para baixo, sentidos opostos diminui, 19 menos 9, 10. Então, você vai ter uma força resultante na vertical de 10 newtons. E aqui você tem uma força de 16 para a esquerda e 4 para a direita. Então, os sentidos opostos diminuem e a resultante é sempre no sentido da maior. 16 menos 4, 12.
Então, você vai ter uma força resultante na horizontal de 12 newtons. Aí você vai fazer a resultante das duas. Aí a resultante das duas, como elas são perpendiculares, você usa a regra do paralelogramo. Aí a regra do paralelogramo, você vai ter aqui a força resultante. Para achar essa força resultante, você precisa aplicar o teorema de Pitágoras. E, baseado na segunda lei de Newton, a aceleração ela tem o mesmo sentido e direção da força resultante. É isso que a segunda lei quer mostrar. E para calcular essa força resultante, você aplica Pitágoras e vai encontrar ela. E ele dando a massa, vamos supor que uma massa de 5 quilos, aí você joga a massa e a força resultante, você consegue calcular o valor da aceleração dessa partícula, que será nesse sentido e nessa direção. Essa é a segunda lei de Newton. E agora, a terceira lei, que é a lei da ação e reação. Toda ação tem uma reação de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, de mesmo nome e são aplicadas em corpos diferentes e por isso não se equilibram. Então você tem que lembrar de 5 itens e não 3. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, são aplicadas em corpos distintos e por isso elas não se equilibram e têm o mesmo nome. Um exemplo que eu gosto de dar, que fica bem claro isso, é um bloco sobre uma mesa. Então aqui você vai ter 3 forças atuando no bloco. Você vai ter o peso, e aqui você tem o peso, a tração que o fio exerce sobre o bloco, no bloco, e a normal. O que é a força normal? É a força de contato entre o bloco e a superfície. Então o bloco ele comprime a mesa. Aí, em reação, a mesa comprime o bloco, aplicando nela uma força normal. A força de tração é força de fio, a força-peso é uma força exercida pela terra e a normal exercida pela superfície de contato. Então, sendo o peso uma força que o centro da Terra atua sobre os corpos, então, imaginando a Terra aqui, a reação do peso, ela vai ficar no centro da Terra e vamos chamar aqui de P'. Então, P e P' formam par de ação e reação, que é entre o bloco e a Terra. Entre o bloco e a Terra, aí a gente tem a força-peso, que é a força gravitacional. Depois, a gente tem a tração. A tração, quem aplica tração no bloco é o fio. Então, a reação da tração, ela vai estar no fio. Ó, mesma direção, mesmo valor, mesmo nome, sentidos opostos e aplicadas em corpos diferentes. Aí aqui é bloco e terra, aqui é entre bloco e fio. E a normal é a reação da superfície. Então, o bloco, ele comprime a mesa com uma força normal. Aí a reação da normal está na mesa, entre o bloco e a mesa. Então, esse aqui é bloco e superfície. Então,
Então, nós temos aqui 3 exemplos, 3 pares de ação e reação. Entre o bloco e o fio, entre o bloco e a terra, entre o bloco e a superfície. Aí vamos dar valores. Por exemplo, vamos supor que o peso seja de 50 newtons e a tração no fio seja de 20 newtons. Como esse bloco está em equilíbrio estático, em repouso, então, para anular, você tem peso 50 para baixo aplicado no bloco, então nós temos que ter 50 para cima aplicado no bloco. Então, se a tração é 20, a normal vai ser 30. 20 mais 30, 50, que anula com 50. E essa reação N', T', P' não participa do equilíbrio, porque elas não estão aplicadas no bloco. As forças aplicadas no bloco são tração, peso e normal. A reação está no fio, na mesa e na terra. Elas não se equilibram. Agora, as forças aplicadas no mesmo bloco, elas se equilibram. E um exemplo para você diferenciar, por exemplo, quando você tem um bloco apoiado em uma superfície horizontal em repouso, o peso dele é 50, a normal vai ser 50. Mas isso não quer dizer que peso e normal formam par de ação e reação. Por quê? Elas têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos, mas elas não estão aplicadas no mesmo corpo, não estão aplicadas em corpos diferentes e não têm o mesmo nome. Por isso, normal e peso não formam par de ação e reação. Então, onde que está a reação do peso? Na terra. A reação da normal na superfície. E peso e normal não forma par de ação e reação. Então, primeira coisa, as forças de ação e reação têm que ter mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Só que elas não podem estar aplicadas no mesmo corpo e nem podem ter nomes diferentes. Elas têm que ter mesmo nome e precisam estar aplicadas em corpos diferentes. Se você observar esses 5 itens, você sempre vai perceber se o par forma ação e reação ou não, que é uma questão que cai muito em vestibulares e concursos.